Quem tem boca vai a Roma. É um ditado popular e é também o título do primeiro livro da jornalista brasileira Rosana António. Neste livro, Rosana reúne diversas histórias de imigrantes que a escritora conheceu de perto. Rosana António é a nossa próxima convidada e já está aqui connosco. Rosana, muito bom dia. Obrigado por ter vindo ao Etnias. Quem tem boca vai a Roma, não é? Quem tem boca vai a Roma. E foi logo a primeira paragem da Rosana quando saiu do Brasil. Conte-nos lá o que é que levou a Rosana a sair do Brasil há 10 anos atrás, não foi? Para ir para Roma. Há 10 anos atrás, sim. Eu podia sair do Brasil muito antes, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre quis viver outras situações, falar outras línguas, estar em outros ambientes e conhecer outras pessoas. Esse era meu sonho desde criança. E por que Roma? E consegui há 10 anos atrás em Roma, porque eu tinha uma amiga querida que me recebeu nos primeiros meses. Então era uma situação segura, foi o que me levou em Roma. Sim, senhor. Olha, chegaste a Roma e deparaste com um caldeirão de culturas, gente de todo o lado, gente de todos os países. Como é que uma brasileira vem da sua terra e chega ali e se confronta com esta nova realidade? Eu acho que ser um imigrante em qualquer um país da Europa não é uma coisa muito simples, mas eu tenho que dizer a verdade, que na Itália isso não é tão difícil quanto é em Portugal. Porque os brasileiros são muito bem recebidos pela cultura italiana. Então eu não tive esse tipo de problema, pelo contrário, eu encontrei portas abertas e tive muita oportunidade, agarrei isso ao máximo que pude. E consegui ficar no país e viver uma vida muito tranquila e usufruir de toda a cultura. Consegui estudar na Itália, foi onde eu fiz faculdade, onde eu fiz mestrado. E conheci um pouco da população que vivia naquela cidade, porque a Roma hospeda um número cultural muito vasto. Ali nós encontramos latino-americanos, leste europeu, encontramos os romenos, por exemplo, que tem tantos ali. Ásia, Índia. Então foi onde eu conheci todas essas pessoas que fazem parte das histórias do meu livro. Claro. Olha, há pouco falaste que os brasileiros, e não só os imigrantes, são muito bem recebidos lá em Roma. E em Portugal, como é que é? Em Portugal é um pouco mais difícil. Porquê? Eu não imaginava que fosse encontrar tanto preconceito em Portugal como eu encontrei. Não imaginava, sinceramente. Mas o que é que Porque Roma foi a minha porta de entrada. A Rosana é uma imigrante, mas é uma imigrante especial porque tem formação superior, veio para a Europa, é formada em marketing, trabalhou em várias empresas, teve em quadros e é um quadro superior. Que dificuldades é que teve em Portugal? Enquanto diretora de marketing, que fui convidada para vir para o país, eu não encontrei nenhuma. Mas enquanto cidadã, quando as pessoas ainda não sabem a posição que você ocupa, existem uns choques muito fortes que eu me deparei. E eu não tinha ainda encontrado esse tipo de situação na Itália, na Inglaterra, na Suíça, que foram os países que eu trabalhei antes. Então foi um pouco um choque, porque quando se pensa em Portugal, se pensa em país irmão. Mas foi um choque. Mas não acontece, e como disseste muito bem, Portugal e o Brasil são países irmãos, não são irmãos? Na minha opinião, não. Então. Mas isso vai ser tema para o segundo livro, mas na minha opinião não são nem primos. Ok, senhor. Já voltamos a isso, porque eu quero que tu me fales da tua experiência em Itália e no resto da Europa. Chegaste à Itália e deparaste com todas estas culturas e uma coisa curiosa que me disseste um dia antes, quando estávamos a preparar esta entrevista, que estas coisas são preparadas, tu és jornalista, foi que trabalhaste na Rádio Vaticano e na Rádio Vaticano 50% eram italianos e 50% são estrangeiros. São estrangeiros. E é uma coisa impressionante, porque não é só na Rádio Vaticano. A televisão italiana, em geral, os canais privados e os canais estaduais, eles têm ali os jornalistas mesmos, os âncoras, a maioria deles são imigrantes. E isso é constatável, porque é uma coisa visível. Isso acontece na Itália. Já na Inglaterra, 80% são imigrantes. É raríssimo você encontrar, é raríssimo você sentir o que é imigrante e o que é população na Inglaterra. Então isso a gente sofre um pouco, porque assim, eu não encontrei isso aqui no meio, na comunicação, por exemplo, todas as pessoas são os portugueses. Não, eu acredito que não há abertura.
tendo alguns colegas jornalistas que estão no meio há mais tempo do que eu, porque eu estou em Portugal há 2 anos, eles já disseram que é uma barreira muito grande para chegar a um certo nível. Um certo lugar. Chegar a este lugar? Por exemplo, não é? Por exemplo, o lugar que você ocupa. Ok. Olha, vamos falar um pouco sobre o livro o teu livro é um livro baseado nas histórias que foste encontrar em Roma. E há aqui coisas muito curiosas, títulos de histórias que tu dizes, nem tudo acaba em Pisa. O que é que isso quer dizer? Isso, nem tudo acaba em Pisa, que já é um segundo provérbio. O que acontece essa é uma história de uma moça da Guiné que conheceu um português em Roma. Da Guiné-Bissau? Da Guiné-Bissau, que conheceu um português em Roma. Então, tem uma parte do livro que o português diz, isso vai acabar em pizza. E no final, eles descobrem que não, que aquilo não acabou em pizza. E vocês precisam ler o livro, porque a história acabou muito bem. Apesar desse ditado que tudo acaba em pizza em Roma, mas não é assim. Todas estas histórias são histórias reais? Todas elas são baseadas em histórias reais. E esta era uma vez? Era uma vez. É a história de uma menina que sempre sonhou sair do Brasil, que quis conhecer um mundo diferente. Por acaso és tu ou não? Não, por acaso a minha história é a última, porque eu quis fazer uma conclusão de tudo e quis fazer uma ligação minha com essas pessoas, enquanto amiga, enquanto colega, enquanto jornalista. Então, o último capítulo do meu livro, que é Quem Tem Boca Vai a Roma, é essa ligação que eu faço entre essas pessoas e é onde eu fecho a minha história. E que a minha história fecha aqui em Lisboa. Que eu queria dizer também que Lisboa é uma cidade maravilhosa. Eu acho que, eu sempre disse que Lisboa, depois de ter morado em grandes cidades, que Lisboa é uma aldeia com recursos de capital. Por quê? Porque ela nos oferece essa tranquilidade, essa paz, que as pessoas que moram aqui não veem. Mas enquanto eles reclamam do trânsito, eles dizem que aqui é caótico, isso para mim é uma paz, é um sossego. Porque o caos, eu vivi em Roma. Claro, e em Londres. E Londres. Então, assim, isso é um paraíso. E foi aqui que eu consegui terminar o meu livro. Estamos quase a terminar. Quem Tem Boca Vai a Roma é um livro que ainda não foi lançado, vai ser lançado no próximo dia. Isso. Em que dia é que vai ser lançado? Vai ser lançado no dia 28, na missão do Brasil junto à CPLP. O anfitrião da festa é o embaixador Lauro Moreira, que me deu total apoio nisso. Está quase de partida, não é? Está quase de partida e no início de março os clientes do BES também poderão receber o meu livro, porque o BES estará distribuindo 3.000 cópias do meu livro. É um projeto que está sendo realizado em prol dos imigrantes e eu acredito muito nesse projeto e acho que vai ser levado avante. E é um projeto curioso porque é um projeto bilíngue, não é? Que é um projeto que é italiano. Exatamente. E é português. São 2 livros em um só. Por que eu quis fazer isso? Primeiro porque as histórias são ambientadas em Roma. E depois porque essa minha paixão pela Itália tinha que ter algum significado e eu queria passar isso para os italianos. Então a pessoa que tiver o meu livro vai poder ler na língua portuguesa e na língua italiana, no mesmo exemplar. Ok. Portanto, a partir do dia 28, vamos ter Quem Tem Boca Vai a Roma por esses escaparates. E já estão todos convidados para o lançamento. Muito obrigado, Rosana. Muito bom dia. Obrigada. Estivemos então com Rosana António, que partilhou connosco alguma das histórias do seu livro Quem Tem Boca Vai a Roma. Histórias de pessoas que deixaram para trás uma vida para começar de novo. É disso que nos fala Ivan Lins na canção que vamos ouvir já de seguida. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido